Existe na Bíblia uma história tão brutal, tão comovente, tão visceral, que a maioria dos pregadores prefere ignorá-la. É a história de uma mãe que enfrentou abutres, hienas, leões e a própria morte durante 6 meses sem parar, dia e noite. Sol escaldante e frio da madrugada, sozinha, sem dormir, sem descansar, guardando os corpos dos seus 2 filhos mortos pendurados em estacas. Esta é a história de Rispa. E o que ela fez mudou o coração de um rei e revelou o tipo de amor que move montanhas. Se você é mãe, se você é pai, se você já perdeu alguém que ama, prepare seu coração, porque esta história vai te partir ao meio e te reconstruir de uma forma que você nunca imaginou. Para entender a história de Rispa, precisamos voltar no tempo e entender o contexto político e espiritual de Israel naquele momento. Estamos no reinado de Davi, já em seus últimos anos como rei. Davi havia consolidado o reino, derrotado inimigos, estabelecido Jerusalém como capital. Mas algo terrível estava acontecendo. Uma fome devastadora assolava a terra de Israel. Não era uma fome comum, não era apenas um ano de seca. Eram 3 anos consecutivos de colheitas perdidas, gado morrendo, crianças famintas, desespero generalizado. E Davi, como rei, sabia que quando uma fome durava tanto tempo, não era apenas um problema climático. Era um problema espiritual. Havia pecado não resolvido na terra. Havia culpa de sangue que clamava por justiça. Então Davi fez o que qualquer rei piedoso deveria fazer. Ele buscou a face de Deus. Ele perguntou: Senhor, por que esta fome? O que fizemos de errado? E Deus respondeu. A resposta foi direta e perturbadora. Está registrada em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Saul, o primeiro rei de Israel, o rei rejeitado, o homem que Davi havia substituído. Mesmo morto, o pecado de Saul ainda assombrava a nação. O que Saul havia feito? Ele havia quebrado uma aliança sagrada feita 400 anos antes. Quando Josué conquistou Canaã, os gibeonitas haviam enganado Israel para fazer um pacto de paz. Josué descobriu o engano, mas mesmo assim honrou o juramento feito em nome de Deus. Isso está em Josué capítulo 9. Israel jurou diante de Deus que nunca tocaria nos gibeonitas. Era uma aliança eterna. Mas Saul, em seu zelo nacionalista, decidiu que os gibeonitas eram inimigos. Ele ordenou um massacre. Homens, mulheres, talvez até crianças. A Bíblia não dá detalhes, mas diz que foi uma casa sanguinária. E agora, anos depois, Deus estava cobrando a dívida. Davi chamou os gibeonitas. Ele perguntou: O que vocês querem? Como posso fazer restituição? A resposta deles foi fria e calculada. 2 Samuel capítulo 21, versículos 5 e 6. Eles disseram: Daquele homem que nos consumiu e intentou destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum da terra de Israel, que se nos deem 7 homens de seus filhos, para que os enforquemos ao Senhor. 7 homens, descendentes de Saul, executados publicamente, enforcados ou empalados, dependendo da tradução, expostos como sacrifício de justiça. Davi concordou, não porque fosse cruel, mas porque a justiça de Deus exigia pagamento. O sangue inocente dos gibeonitas clamava da terra, e apenas sangue poderia satisfazer essa dívida. Mas aqui está o dilema moral que Davi enfrentou. Ele não podia tocar em Mefibosete, o filho de Jonatas, porque havia feito um juramento sagrado ao seu amigo. Então ele teve que escolher outros descendentes de Saul. E sua escolha recaiu sobre os filhos de Rispa e os netos de Saul, através de sua filha Merabe. 2 Samuel, capítulo 21, versículos 8 e 9, nos dá os nomes Armoni
e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela havia dado a Saul, e os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, 7 homens, 7 vidas, entregues aos gibeonitas. E o versículo 9 é brutal em sua simplicidade. E os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos primeiros dias da cega, no princípio da cega da cevada. Imagine a cena: 7 corpos pendurados em estacas de madeira, expostos ao sol, no início da colheita da cevada, que acontecia entre março e abril. Calor intenso, céu aberto. E a lei de Deus em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23, dizia que o corpo de um enforcado não poderia permanecer no madeiro durante a noite. Deveria ser enterrado no mesmo dia, porque um corpo pendurado era maldito. Mas os gibeonitas não enterraram os corpos. Eles os deixaram lá, expostos, apodrecendo, como aviso, como expiação, como sacrifício público. E foi aqui que Rispa entrou na história. E o que ela fez se tornou uma das demonstrações mais impressionantes de amor materno em toda a Bíblia. Quem era Rispa? Ela não era rainha. Ela não era esposa oficial de Saul. Segundo Samuel capítulo 3, versículo 7, a chama de concubina de Saul. Ela era uma mulher de status inferior, filha de Aiá, um homem que não é mencionado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Ela não tinha poder político, não tinha exército, não tinha influência. Era apenas uma mãe cujos 2 filhos únicos haviam sido arrancados dela e executados por crimes que não cometeram, pagando por pecados que não eram seus. Eles morreram porque seu pai era Saul, porque o sangue que corria em suas veias os condenava. E Rispa não pôde fazer nada para salvá-los. Ela não pôde impedir a execução, não pôde subornar os guardas, não pôde apelar ao rei. Tudo o que ela pôde fazer foi testemunhar a morte deles, ver seus corpos serem pendurados, e então tomar a decisão mais corajosa de sua vida. Segunda, Samuel capítulo 21, versículo 10. É um dos versos mais poderosos e trágicos de toda a Bíblia. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da cega até que a água caiu do céu sobre eles, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Leia isso novamente. Deixe o peso dessa decisão penetrar em você. Rispa pegou um pano de saco, o tecido áspero usado para luto, e fez dele uma tenda improvisada. Ela montou vigília ao lado dos corpos de seus filhos e começou uma batalha que duraria meses, desde o princípio da cega da cevada em março ou abril, até que caísse chuva dos céus. E a chuva em Israel não cai durante o verão. A chuva só volta com as chuvas de outono, geralmente em setembro ou outubro. Isso significa que Rispa ficou ali por aproximadamente 6 meses, 180 dias, 4.320 horas, sem ir para casa, sem dormir em uma cama, sem um banho adequado, sem comida confortável. Apenas ela, uma rocha, um pedaço de pano e 7 corpos em decomposição. E o que ela fazia? Ela lutava contra a natureza. Durante o dia, abutres desciam, aves de rapina que podiam sentir o cheiro de carne morta a quilômetros de distância. Eles vinham em bandos, circulando, mergulhando, tentando arrancar pedaços de carne dos corpos. E Rispa estava lá, gritando, agitando os braços, atirando pedras, espantando cada pássaro que se aproximava. Seu corpo devia estar exausto, seus braços doendo, sua voz rouca de tanto gritar. Mas ela não parava, porque aqueles não eram apenas corpos, eram seus filhos, Armoni e Mefibosete. Ela os havia carregado no ventre, havia sentido seus primeiros chutes, havia amamentado,
havia ensinado a andar, havia sonhado com seus futuros, e agora tudo o que restava eram esses corpos quebrados, e ela não permitiria que fossem profanados. A noite era pior. Quando o sol se punha, os animais saíam, chacais, hienas, raposas, em noites especialmente ousadas, talvez até leões, porque ainda havia leões em Israel naquela época. Animais selvagens, famintos, que podiam sentir o cheiro de carne. E Rispa tinha que se manter acordada, alimentar uma pequena fogueira, fazer barulho, manter os predadores afastados. Você já tentou ficar acordado uma noite inteira? É quase impossível. Seu corpo implora por sono. Suas pálpebras ficam pesadas. Você começa a ter alucinações. Agora imagine fazer isso não por uma noite, mas por 180 noites consecutivas, sem pausas, sem revezamento, sem ajuda. Como ela sobreviveu? A Bíblia não nos diz. Talvez pessoas da vila próxima trouxessem comida ocasionalmente. Talvez ela colhesse raízes e plantas comestíveis durante breves momentos de luz do dia. Talvez ela simplesmente não comesse muito. O luto tem uma maneira de roubar o apetite. O que sabemos é que ela não saiu, ela não desistiu. Ela não disse, já fiz o suficiente, Deus entenderá. Não, ela ficou dia após dia, semana após semana, mês após mês. Pense na solidão, pense na dor emocional. Ela estava cercada pela morte, pelo cheiro de decomposição, pelos sons da natureza tentando consumir o que restava de seus filhos. À noite, sozinha com seus pensamentos, o que passava por sua mente? Raiva contra Davi por entregar seus filhos? Raiva contra Saul por ter cometido o pecado que resultou nisso? Raiva contra Deus por permitir que inocentes pagassem pelos culpados? A Bíblia não registra suas palavras. Não temos suas orações. Não temos seus gritos. Tudo o que temos é sua ação, sua presença, sua recusa absoluta em abandonar seus filhos, mesmo na morte, mesmo quando não havia mais nada que ela pudesse fazer por eles, mesmo quando a única coisa que restava era preservar seus corpos da profanação. E aqui está algo profundo sobre o luto. Rispa não podia trazer seus filhos de volta. Ela sabia disso, mas ela podia honrá-los. Ela podia garantir que seus corpos não fossem despedaçados e espalhados por animais selvagens. Ela podia garantir que, quando finalmente fossem enterrados, estariam inteiros. Era tudo o que ela tinha. E ela deu tudo o que tinha. Este é o amor de uma mãe. Este é o amor que não se rende, que não desiste, que permanece mesmo quando não há esperança, que luta mesmo quando a luta parece inútil. Rispa não estava lutando para mudar o passado. Ela estava lutando para preservar a dignidade, para manter a humanidade, para dizer ao mundo, estes eram meus filhos, eles importavam, e mesmo na morte, eles serão tratados com respeito. Agora, a parte surpreendente da história. O versículo 10 termina dizendo, até que a água caiu do céu sobre eles. A chuva veio. Depois de 3 anos de seca, depois de 6 meses de vigília de Rispa, o céu finalmente se abriu. E quando a chuva caiu, era um sinal de que Deus havia sido aplacado, que a dívida de sangue havia sido paga, que a terra estava sendo curada. Mas algo mais aconteceu. Algo que Rispa nunca poderia ter planejado. Sua vigília chegou aos ouvidos do rei Davi. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 11 diz, e foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Davi ouviu sobre a mãe que havia passado 6 meses protegendo os corpos de seus filhos, e algo se moveu dentro dele. Talvez culpa, talvez admiração. Talvez ele viu nela um reflexo do tipo de lealdade e amor que ele próprio valorizava.
Talvez ele percebeu que, em sua busca por justiça nacional, havia esquecido a misericórdia individual. Talvez ele viu que esses 7 homens, embora descendentes de Saul, eram também filhos, também amados, também humanos, e Davi agiu. Versículos 12 a 14 nos dizem o que ele fez. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram a Saul em Gilboa, e trouxe dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram a eles os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Davi reuniu os ossos de toda a família de Saul, os ossos de Saul e Jonatas, que haviam sido resgatados dos filisteus anos antes, e os 7 homens que haviam sido executados pelos gibeonitas, e ele os enterrou com honra, na sepultura da família, na terra de Benjamim, com dignidade, com respeito, com ritual apropriado. E a história termina com esta frase poderosa: depois disso, Deus se aplacou com a terra. A justiça havia sido feita, a misericórdia havia sido mostrada, e Deus respondeu. Mas pense no que realmente mudou o coração de Davi. Não foi um profeta vindo até ele, não foi um sinal do céu. Foi a ação de uma mulher sem poder, sem posição, sem influência. Uma mãe que simplesmente recusou-se a abandonar seus filhos. Isso moveu o rei, isso mudou a política, isso resultou em honra sendo restaurada a uma família caída. O amor de Rispa não trouxe seus filhos de volta, mas garantiu que eles não fossem esquecidos, garantiu que fossem enterrados com dignidade. Garantiu que seu sacrifício não fosse em vão, e isso nos ensina algo profundo sobre o poder do amor persistente, sobre a força da lealdade inabalável, sobre como uma pessoa comum, sem nenhum recurso além de sua própria determinação, pode mudar o curso da história. Rispa nunca escreveu um livro, nunca pregou um sermão, nunca liderou um exército, nunca profetizou, ela simplesmente amou. Ela simplesmente ficou, ela simplesmente recusou-se a se render, e isso foi suficiente, isso foi poderoso, isso ecoou através dos séculos. Hoje, mais de 3.000 anos depois, ainda estamos falando sobre ela, ainda estamos inspirados por ela, ainda estamos aprendendo com ela, porque o que ela fez é atemporal, é universal, é profundamente humano. Todo pai, toda mãe, toda pessoa que já amou alguém profundamente pode se identificar com Rispa. Você faria o mesmo? Você ficaria ao lado do corpo do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, do seu pai? Por quanto tempo você lutaria contra a morte para preservar a dignidade de quem você ama? Mas há também uma aplicação espiritual aqui. Rispa nos mostra o que significa permanecer fiel, mesmo quando parece não haver propósito, mesmo quando ninguém está assistindo, mesmo quando não há recompensa visível. Ela não sabia que Davi ouviria sobre ela. Ela não estava fazendo isso por reconhecimento, ela estava fazendo porque era a coisa certa, porque era tudo o que ela podia fazer. E às vezes, isso é tudo o que Deus pede de nós: permanecer, continuar, não desistir. Mesmo quando parece inútil, mesmo quando ninguém parece se importar, mesmo quando o céu parece silencioso, porque você nunca sabe quem está observando, você nunca sabe como sua fidelidade em coisas pequenas pode mover montanhas maiores. Pense em sua própria vida. Onde você está tentado a desistir? Qual batalha parece não ter fim? Qual situação parece sem esperança? Talvez seja um filho pródigo que se afastou de Deus e você está orando há anos e nada parece mudar. Talvez seja um casamento quebrado que você está lutando para manter vivo.
Talvez seja uma doença que não tem cura, mas você continua acordando todos os dias e enfrentando. Talvez seja um chamado de Deus que parece impossível, mas você continua dando um passo de cada vez. Rispa te diz: continue, permaneça, não desista, porque sua fidelidade importa, sua perseverança tem poder, e Deus está vendo. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando, Ele está vendo, e no tempo certo algo vai se mover. Há também uma reflexão sobre justiça e misericórdia nesta história. Os filhos de Rispa morreram por um pecado que não cometeram, e isso parece injusto. E é. Do ponto de vista humano, é absolutamente injusto. Mas estamos lidando com um conceito que a mentalidade moderna luta para entender: responsabilidade corporativa e dívida de sangue. No mundo antigo, especialmente em Israel, a família era uma unidade. O pecado de um afetava todos. As consequências eram compartilhadas. Isso nos incomoda porque somos individualistas. Mas a Bíblia opera em uma realidade onde nossas ações afetam outras pessoas. O pecado de Saul não ficou apenas com Saul, ele manchou sua casa, e essa mancha exigiu limpeza, exigiu sangue. É brutal? Sim. É difícil de aceitar? Absolutamente. Mas nos lembra de algo crucial. Nossas escolhas têm consequências, não apenas para nós, mas para aqueles ao nosso redor, para nossos filhos, para nossa família, para nossa comunidade. E aqui está a conexão com o Evangelho. Assim como os filhos de Rispa morreram por pecados que não cometeram, Jesus morreu por pecados que ele nunca cometeu. Ele tomou sobre si a dívida de sangue da humanidade inteira. Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi o inocente que morreu pelos culpados, e diferente dos filhos de Rispa, ele escolheu ir. Ninguém o forçou, ninguém o arrastou. Ele foi voluntariamente. Enquanto ele estava pendurado na cruz, enquanto o peso do pecado de toda a humanidade estava sobre ele, Deus Pai virou o rosto. Assim como Rispa tinha que assistir seus filhos morrerem sem poder intervir, Deus teve que assistir seu filho morrer. Mas Deus não foi uma espectadora impotente como Rispa. Deus planejou tudo. Deus estava operando redenção através do sofrimento. E aqui está a esperança que Rispa não tinha, mas nós temos: ressurreição. Os filhos de Rispa permaneceram mortos. Ela lutou para preservar seus corpos, mas não pôde restaurar suas vidas. Mas Jesus não ficou morto. 3 dias depois, ele ressuscitou. E porque ele vive, todos que estão nele também viverão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 diz: porque, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. A história de Rispa termina com enterro. A história de Jesus termina com túmulo vazio. Isso muda tudo. Para todo pai, toda mãe, toda pessoa que já enterrou alguém que ama, há esta esperança: a morte não é o fim. Se seu ente querido estava em Cristo, você os verá novamente. O luto é real, a dor é profunda, mas não é sem esperança. Então, o que aprendemos com Rispa? Aprendemos sobre amor que não desiste, sobre fidelidade que não se rende, sobre a força de permanecer quando tudo dentro de você quer correr. Aprendemos que ações aparentemente pequenas podem ter impacto enorme, que uma pessoa sem poder pode mover reis, que Deus vê nossa devoção silenciosa e que vale a pena lutar pela dignidade,
pela honra, pelo que é certo, mesmo quando parece não fazer diferença. Rispa não mudou o passado, ela não ressuscitou seus filhos, mas ela garantiu que eles fossem lembrados com honra. E isso é algo, na verdade, é tudo. Se você está em uma batalha agora, se você está protegendo algo ou alguém que você ama, se você está cansado e pronto para desistir, lembre-se de Rispa. Lembre-se da mãe que enfrentou abutres e hienas por 6 meses. E pergunte a si mesmo, se ela pôde fazer isso, o que eu posso fazer? Com a força de Deus, com a graça de Cristo, com o poder do Espírito Santo, você pode continuar. Você pode permanecer. Você pode lutar. Não porque você tem todas as respostas. Não porque você vê o fim, mas porque o amor exige isso, porque a fidelidade vale a pena e porque Deus honra aqueles que não desistem. A história de Rispa é uma das mais esquecidas da Bíblia, mas talvez seja uma das mais importantes, porque nos mostra o que o amor verdadeiro parece. Não o amor dos filmes, não o amor das canções românticas, mas o amor que fica. O amor que luta, o amor que protege, o amor que honra, mesmo quando dói, mesmo quando custa tudo. Este é o amor que move Deus, este é o amor que muda o mundo, e este é o amor que você é chamado a viver. Então vá, seja fiel, permaneça firme, lute suas batalhas e saiba que Deus vê, e no tempo certo a chuva virá. A justiça será feita e sua fidelidade será honrada, assim como Rispa foi honrada, assim como todos que permanecem fiéis são, no final, honrados por Deus.